Obrigado pela oportunidade. Eu não ia perder essa deixa, né? Agradeço os irmãos pela oportunidade. A graça e a paz do Senhor. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, pessoal, então eu vou dar continuidade dentro do assunto. Então, o Arlindo trouxe o assunto da eleição incondicional. A partir desse momento, nós vamos entrar em assuntos que têm a ver com o desenvolvimento da obra da salvação. Então, quando a gente fala da eleição incondicional, nós especulamos e falamos muito daquilo que aconteceu na eternidade, aquilo que anteveio aquilo que aconteceu depois. Então, a gente vai falar agora daquilo que aconteceu depois, como a salvação ela acontece. E o bom de estar falando pela segunda vez aqui é que, em relação à aula anterior, deu para ver aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo em relação ao conteúdo. Então, relacionado às informações, as citações, eu vou passar de uma forma um pouco mais direta por elas e vou focar muito mais na parte conclusiva em relação ao assunto, do porquê nós acreditamos que a graça é irresistível. Tá? E eu vou começar, em primeiro lugar, explicando o conceito de graça. Graça é um conceito teológico que nós temos nas Escrituras, que significa um ato misericordioso de uma pessoa poderosa em relação a outra que não é poderosa. E o que seria esse ato misericordioso? Seria dar algo para essa pessoa que ela não merece. Isso seria a graça. Uma pessoa mais poderosa dar para uma pessoa que não é poderosa algo que ela não merece receber. Esse é o significado de graça nas Escrituras. Aí o desenvolvimento posterior, relacionado ao conceito de graça, é o que nós vamos ver dentro dessa controvérsia e dentro desse debate. Indo então para as visões teológicas sobre a graça até Jacó Armínio, aí o ponto B, nós temos então no século II o desenvolvimento dos pais da igreja, da patrística. E nesse período, Arlindo citou um pouco disso, nós tivemos um olhar muito focado na resposta humana e não tanto na graça de Deus. Então, o olhar ali na patrística foi muito mais para o comportamento humano e a resposta humana à lei de Deus. E também, principalmente, um foco relacionado aos sacramentos. Quando falava-se sobre graça, falava muito mais sobre os sacramentos, como, por exemplo, o batismo, a ceia, de como os sacramentos eram meios de graça, meios em que a pessoa recebia a graça de Deus para viver a sua vida cristã. E é por isso que muitos afirmam que a doutrina do Espírito Santo, a ideia da obra da salvação, a Ordo Salutis, foi muito negligenciada nesse período, falando sobre a obra de Deus na salvação. Mas foi a partir daí, de Irineu e Tertuliano, eles recuperaram o lugar do Espírito Santo como aquele que opera a graça e os efeitos transformadores da obra da salvação do ser humano. Então nós tivemos esses dois autores que restauraram, trouxeram uma visão, em primeiro lugar, como a gente viu anteriormente, na aula de ontem, sobre a pecaminosidade humana e os efeitos do pecado de Adão na humanidade. Ao mesmo tempo também eles trouxeram a visão da obra de Deus na salvação, dando um foco para a pessoa do Espírito Santo, porque é a pessoa do Espírito Santo que opera a salvação interiormente no ser humano. Porém, nós tivemos então o debate sobre Pelágio, no século V, porque ele trouxe aí a visão de que o pecado de Adão não afetou toda a humanidade. Então, o ser humano, quando nasce no mesmo estado de Adão, com uma liberdade para corresponder ou não à obra da graça. Logo, nessa perspectiva, é por meio da obediência do ser humano, ele pode merecer a salvação. Por meio das suas boas obras, o ser humano pode sim merecer a salvação. Dessa maneira, ele tinha um olhar muito mais focado para aquilo que o ser humano faz. E não reconhecia muito a obra direta do Espírito Santo. Na verdade, na perspectiva dele, a operação do Espírito Santo ela era indireta. E essa operação indireta tinha muito mais a ver com a consciência humana para que ele pudesse escolher entre o certo e o errado. Algo muito mais indireto, muito mais apagado sobre a obra de Deus.
algo não tão direto, Deus operando no coração da pessoa, operando na vontade da pessoa, tirando a sua cegueira espiritual. Então seria uma graça muito mais assistencial em relação ao comportamento humano, e não tanto uma operação interna, mudando a vontade, as afeições e a razão humana, como nós vamos ver posteriormente. E foi Agostinho que buscou confrontar a visão de Pelágio, trazendo novamente, dando um foco na questão da depravação humana e do pecado original, que restaura a graça como algo absolutamente necessário para a salvação. Ou seja, o ser humano precisa que Deus opere no ser humano para que ele venha a ser salvo, porque ele está no estado de depravação, de cegueira espiritual, e ele não consegue, por meio das suas próprias forças, se achegar até Deus e corresponder ao chamado do Evangelho. O homem, então, precisa da graça de Deus. Sem a graça de Deus, sem que Deus opere num ser que é inferior por causa do seu pecado, sem que Deus opere nisso, o homem não vai chegar a ser salvo. É necessário que Deus opere por meio do Espírito Santo no ser humano para que ele seja salvo. E Agostinho fazia algumas distinções relacionadas ao conceito de graça. Ele tinha a graça operante ou proveniente, que não é preveniente, não vamos confundir, é proveniente, e a graça cooperante e subsequente. Então a primeira graça habilita a vontade a escolher o bem, ou seja, a primeira graça muda a vontade do homem para que ele escolha o bem, que o bem é Deus, e a segunda coopera com a vontade já habilitada para a prática do bem. Isso, então, basicamente seria uma distinção entre a graça salvífica e a graça da santificação. Então, Agostinho acreditava que Deus opera por meio da sua graça na vontade humana, para que a vontade humana seja convertida e possa ver a glória de Deus e corresponder a essa glória, e assim ser salvo. E também, ao mesmo tempo, havia uma graça dada ao homem para que ele pudesse viver uma vida de santidade e praticar o bem, praticar as boas obras. Então, Agostinho fazia essa distinção conceitual, mas o que ele queria dizer é isso, a graça salvífica e a graça para a santificação. Posteriormente, nós tivemos o período da escolástica, ali na Idade Média, com vários representantes, teólogos e filósofos. Tomás de Aquino, como o Arlindo citou, nós tivemos Duns Scotus, Guilherme de Ockham e diversos outros que falaram sobre assuntos relacionados à teologia da graça. Uns, nesse período, se aproximaram de Agostinho, dentro da doutrina da graça, e outros acabaram entrando numa concepção semi-pelagiana, que o Arlindo citou aqui também. E, da mesma forma, eles restauraram algo da patrística, que é um olhar para os sacramentos, Eucaristia, batismo, como meios de graça, que, basicamente, capacitavam o ser humano a viver uma vida de santidade, ou seja, capacitavam o ser humano a viver a vida cristã. Ao mesmo tempo, havia uma doutrina do mérito, ou seja, de que o ser humano teria a capacidade também, pelo seu livre-arbítrio, pela sua capacidade, de obedecer também ao chamado do Evangelho. Então, é chamado de uma graça infusa. É infundida a graça no ser humano para que ele desenvolva as virtudes cristãs. E capacita o homem a adquirir méritos para com Deus, a merecer maior graça, embora não possa merecer a graça da perseverança. O que isso significa? Que a graça ajuda o ser humano a ter virtudes, a fazer aquilo que é certo, mas essa graça só auxilia o ser humano na medida em que ele é mais virtuoso. Então, quanto mais virtuoso o ser humano é, maior graça ele vai receber para continuar sendo uma pessoa virtuosa. Mas o ser humano precisa ser mais virtuoso para que ele possa merecer a graça da perseverança, ou seja, para continuar até o final sendo alguém salvo. E nós então, chegamos à reforma com Martim Lutero. Para Lutero, a graça é derivada de outrem, e não de nossos esforços. Então, a graça é algo dado, no caso, dado por Deus. Ele vai afirmar, faz uma afirmação muito forte, a graça se torna sem valor se qualquer um, em qualquer lugar, seja capaz de conseguir ela. Ou seja, a graça deixa de ser graça e ter um valor de graça se uma pessoa consegue, pelas suas próprias forças, conquistá-la, conseguir a graça.
E é por isso que ela é muito mais valiosa, exatamente porque nós recebemos através dos méritos de Jesus. Então Lutero restaurou a visão de Agostinho, influenciado pela percepção do pecado humano e também enfatizando a justificação pela fé, assim como eu citei ontem nas perguntas. Deus salva as pessoas da condenação do pecado, do poder do pecado e depois da presença do pecado. E isso é uma obra exclusiva de Deus por meio da sua graça. Então, a graça para Lutero manifesta-se em impulsos irregulares de fé contra a tentação do legalismo e da autossuficiência. O que ele quer dizer? A graça é algo que vem por meio do dom da fé, algo que não vem das obras humanas, e isso faz com que a gente lute contra o legalismo e também com uma visão de autossuficiência humana, de que o ser humano é capaz, pelas suas próprias forças, sem Deus, de se achegar a Ele. Então, basicamente é um percurso histórico seguido sobre a visão, sobre a graça. E é aí que nós vamos entrar no desenvolvimento da controvérsia, entrando aí nos escritos de Jacó Armínio. Então, eu coloquei em negrito o que eu vou ler, o esboço de vocês já está um pouco mais abaixo, o que ele fala sobre a graça de Deus. A graça salvadora de Deus pode ser interpretada como primária ou secundária, como preveniente, precedente ou posterior, como operante ou cooperante, e como aquilo que bate ou abre ou entra. Não é nosso desejo promover a menor ofensa à graça divina, removendo qualquer coisa que pertence a ela, mas que meus irmãos tenham cuidado para que jamais inflijam uma ofensa à justiça divina, atribuindo ela aquilo que ela rejeita, nem a graça divina, transformando-a em alguma outra coisa que não pode ser chamada de graça. Que eu possa, em uma só palavra, indicar o que eles devem provar, tal transformação que eles realizam, quando representam a graça suficiente e eficaz que é necessária para a salvação, como sendo irresistível, ou agindo com tal potência a qual nenhuma criatura livre possa resistir. O que Jacó Armínio está falando aqui? Ele está falando que a questão não é se Deus opera com graça. A discussão é se essa graça é irresistível ou não. E qual é a visão que ele defende? Aquilo que a gente já citou algumas vezes, que é a graça preveniente. E o que é a graça preveniente? Por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo opera no ser humano, iluminando seu intelecto, libertando a sua vontade, dando aos seres humanos a capacidade de entender e a capacidade de poder aceitar o chamado para crer, preparando assim o caminho para todas as outras operações da salvação nele. Seguindo a lógica da eleição, então as pessoas são eleitas, no caso do arminianismo, são eleitas segundo a presciência, a onisciência de Deus. Então é previsto que algumas pessoas vão corresponder ao chamado do Evangelho. E durante a pregação, essas pessoas que Deus havia previsto que iam crer, mas vão crer por causa que Deus restaura o seu livre-arbítrio original, capacitando o ser humano a ter a sua visão não mais obscurecida, e ele vai escolher ou não se ele quer ser salvo. Então a graça é uma graça que abre o coração do ser humano para que ele possa escolher ou não ser salvo. Ainda que isso é demonstrado como uma decisão humana, ou seja, uma visão da decisão humana, Armínio, quando fala sobre a graça preveniente, ele fala com uma graça valiosa. Ele não via que a graça preveniente era uma graça que dava valor às obras humanas ou aos méritos humanos. Ele acreditava que a graça, na verdade, era uma graça muito forte, que tinha todo o poder e persuasão para convencer o ser humano a ser salvo, ainda que a decisão fosse do ser humano. Então, ele vai dizer, basicamente, que a graça ela é muito poderosa e a participação do ser humano na obra da salvação é muito pequena. Ou seja, ele vai dizer que o ser humano está cercado por Deus, mas ainda há um espaço ao qual ele pode rejeitá-lo. Ainda que é uma graça que opera no ser humano, abre os seus olhos, ainda assim ele pode dizer que não. Ainda há um espaço para o ser humano rejeitar a graça de Deus. Por isso que para ele a graça é resistível. Mesmo que Deus opere no coração, transforme o coração do ser humano, ainda assim ele pode voltar para o estado anterior de depravação. Então, o ser humano ouve o Evangelho, Deus abre o seu coração por meio do Espírito Santo, e naquele momento ele vai ter que escolher
se ele vai ser salvo, quer ser salvo ou não. E para ele, algumas pessoas, depois dessa obra do Espírito Santo interior, pode escolher, não, eu quero voltar para o meu estado anterior de depravação, eu quero continuar na minha vida de pecado. E assim resistem à operação da graça no seu coração. Apesar de que aqueles que foram eleitos pela onisciência de Deus, eles vão corresponder sim à graça preveniente. Então, essa basicamente é a visão de Jacó Armínio. Algo importante de ser falado. Jacó Armínio não desenvolveu uma exegese dos textos bíblicos. Ou seja, ele não fez um estudo profundo das passagens bíblicas. Ele, durante seus escritos, citou algumas passagens e utilizou umas mais, outras menos. Tá? As duas passagens que ele mais utilizou para falar sobre a graça é João 6,44 e Atos 16,14. Então, elas são usadas por Armínio para afirmar a graça preveniente, mas ele não fez uma exegese desses textos, uma análise mais específica da passagem. Bom, aí nós entramos na afirmação dos remonstrantes. Então, o artigo 4 dos remonstrantes se chama graça preveniente, que diz assim, que esta graça de Deus é o princípio, continuidade e alcance de todo o bem, até o ponto em que o homem regenerado, sem a graça preveniente ou assistida, que desperta, continue e coopere, não pode pensar, desejar, nem fazer o bem, e muito menos resistir às tentações do mal, de modo que todas as obras e movimentos que se podem conceber são atribuídas à graça de Deus em Cristo. Mas, acerca do modo de como opera essa graça, não é irresistível, pois está escrito acerca de muitos que resistiram ao Espírito Santo, Atos 7 e também em muitos outros lugares. Então, basicamente, eles estão falando que a graça preveniente é uma graça que desperta, que pode continuar e cooperar com a obra da salvação, mas ainda assim ela pode ser resistida pelo ser humano. Então, ela não é irresistível. O ser humano pode resistir, sim, à operação da graça, resistir ao Espírito Santo. Aí nós vamos ter algumas afirmações relacionadas ao debate, e eu vou voltar nessas afirmações mais para frente, quando eu for falar da resposta dos teólogos contra os remonstrantes. Bom, a graça para o arminianismo posterior. Trazendo de novo Roger Olson, ele basicamente afirma que a graça preveniente é uma graça regenerativa, ou seja, é uma graça que opera regeneração no ser humano, muda o coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. É uma transformação. Apesar de ser uma transformação que pode ser revogada por causa do ser humano recusar o chamado do Evangelho e da salvação. Ele ainda diz que essa graça transmite as dádivas do arrependimento e fé à pessoa, que a pessoa, na verdade, deve apenas aceitá-las e não resistir a elas. Então, além de Deus operar regeneração, Deus ainda dá o dom do arrependimento e da fé para o ser humano, mas ele tem que pegar, ele tem que aceitar esses dons dados por Deus e não resistir a eles. Mas, segundo o próprio Armínio, nenhuma pessoa pode sequer desejar Deus a parte de uma atuação interior especial da graça renovadora. Então, para Armínio, como eu já afirmei antes, então a questão não era se a salvação é inteiramente da graça, mas se a graça é resistível. E ele vai afirmar, claro, os calvinistas de então e os atuais argumentavam que, se a graça é resistível, a salvação não é inteiramente da graça. Os arminianos simplesmente não veem sentido alguma nesta assertiva. Um presente que é rejeitado ainda é um presente se for livremente recebido. Então, o que ele quer dizer é basicamente que, para Armínio, a salvação era inteiramente de graça, totalmente de graça. Era uma obra da graça. Por isso, alguns vão chamar ele como um teólogo da graça. A grande questão é que o ser humano deveria aceitar essa graça. E na perspectiva arminiana não havia nenhum tipo de mérito no ser humano aceitar e receber essa graça, apesar de que ele poderia rejeitá-la. E ainda assim que fosse uma graça cooperativa entre Deus e o ser humano livre. Entrando então agora no pensamento de João Calvino. A grandeza da bondade divina,
que nos deu Cristo como nosso Redentor. Riquezas é a palavra correspondente, transbordar, no versículo seguinte, destinam-se a nos dar amplas visões da graça divina. O apóstolo se sente incapaz de celebrar de maneira adequada a bondade de Deus e deseja que a contemplação dela ocupe as mentes dos homens até que estejam inteiramente perdidos em admiração. Quão desejável é que os homens tenham ficado profundamente impressionados com as riquezas daquela graça que aqui é elogiada. Não haveria mais lugar para pretensas satisfações ou para aquelas ninharias pelas quais o mundo imagina em vão que pode se redimir. Como se o sangue de Cristo, quando não apoiado por uma ajuda adicional, tivesse perdido toda a sua eficácia. Para trazer mais eficazmente aos Efésios a doutrina geral da graça divina, ele os lembra de sua condição anterior. Esta aplicação consiste em duas partes. Vocês estavam anteriormente perdidos, mas agora Deus, por sua graça, resgatou você da destruição. O que nós temos aqui Calvino falando? Calvino ele fez uma exegese de quase todos os livros da Bíblia, então isso ele fez algo que o Jacó Armínio não fez, e na exegese do livro de Efésios, que fala sobre a graça de Deus no capítulo 2, ele fala que essa graça de Deus nada mais é do que o homem que antes estava no estado de pecado, ele foi salvo por meio da obra de Cristo, e essa obra de Cristo é suficiente para garantir a salvação desse ser humano, de forma que nada adicional precisa ser colocado junto, nem mesmo a vontade humana, porque a obra de Cristo ela é eficaz e perfeita para conduzir esse homem à salvação. E nós devemos então contemplar essa beleza da obra da graça, porque essa obra da graça ela é eficaz e irresistível exatamente porque tem que ver o homem percebendo a gloriosa obra da cruz de Cristo. Por isso essa graça é gloriosa. Então é aí que ele dá o fundamento para a doutrina da graça irresistível, que significa que Deus não apenas prepara o homem para receber a salvação por meio da graça, mas que a graça salva o homem efetivamente, sem deixar possibilidade de que isso seja diferente. A graça salvadora de Deus é efetivamente aplicada àqueles que ele determinou salvar, os eleitos, pelo qual no tempo de Deus ele supera sua resistência ao chamado do evangelho irresistivelmente e os leva a uma fé salvadora em Cristo. A graça de Deus é sempre eficaz e cumpre seu propósito em aqueles a quem Deus escolheu para receber a salvação. Então, aqueles que Deus escolheu, a graça de Deus vai ser eficaz para que essa pessoa seja salva, que é uma graça em que Deus opera do começo, meio ao fim, para completar a obra da salvação. Aquilo que Deus começou, ele vai completar. Isso tem a ver com a sua soberana vontade operada por meio da graça. Então, aqueles a qual Deus salvou, essas pessoas vão ser de fato salvas por causa exatamente da grandiosidade da graça de Deus. E nós entramos no Sínodo de Dort, nós temos aí alguns artigos falando sobre a graça, não vou me atentar a ler, já vou pular para a rejeição do erro, que é quando os teólogos calvinistas respondem às afirmações dos arminianos. Eu vou ler só a primeira, que é o erro 2. A graça pela qual somos convertidos a Deus não passa de um aviso gentil. Esse modo de avisar é o mais nobre modo do homem se converter, e esta é em máxima harmonia com a sua natureza. Não há razão para que tal graça persuasiva não seja suficiente para tornar espiritual o homem natural. Na verdade, Deus não opera o consentimento da vontade, senão mediante essa persuasão moral. O poder da operação divina é superior à operação de Satanás, pois Deus promete bens eternos e Satanás apenas bens temporais. Então, o que eles estão falando aqui, essa operação da graça de Deus é um aviso gentil, ou seja, uma convocação para mostrar ao ser humano que os bens preciosos de Deus são superiores aos bens preciosos do pecado. Mas essa operação é uma operação muito mais externa, persuasiva, de convencimento externo. Ela não muda a vontade do ser humano. E a refutação é: isso é pelagianismo puro e contrário a toda a Escritura, a qual ensina, além dessa persuasão moral, um outro modo mais poderoso e divino da ação do Espírito Santo na conversão do homem. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo,
e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vocês coração de pedra e vos darei coração de carne. Ou seja, a operação de Deus na salvação é eficaz, em que Deus dá um coração novo, um espírito novo, e tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Já no calvinismo posterior, nós temos o John Piper, que ele escreve também sobre a glória da graça irresistível, em que é Deus tirando o homem que está nos seus delitos e pecados, na sua morte, e Deus mesmo cria uma nova vida para esse ser humano. Esse ser humano precisa ser nascido de Deus. E essa obra de Deus, ela é eficaz, irresistível, porque é um ato que vem da criação soberana de Deus e não da vontade do homem, mas de Deus. Então nós vimos que John Piper continua afirmando aí a graça irresistível, como uma operação eficaz de Deus que vem da vontade de Deus e não da vontade ou da capacidade humana. Por isso é uma graça irresistível. Bom, um dos textos que Jacó Armini mais citou para falar sobre a graça preveniente é João 6,44. Então eu gostaria de apresentar uma exegese do texto de João 6 para mostrar como, na verdade, ela apoia muito mais a graça irresistível do que a graça preveniente afirmada pelos arminianos. Então eu vou seguir uma sequência aí de vários pontos exegéticos para fundamentar isso teologicamente. Então, primeiro ponto é a chamada intenção autoral. O que seria a intenção autoral? Qual era a intenção do escrito do apóstolo João quando ele escreveu esse texto, né? Quando escreveu João, essa epístola? A intenção era mostrar Jesus como filho de Deus. E Jesus aparece no texto dando ênfase em como uma pessoa chega a crer que ele é o filho de Deus. E como que essa pessoa chega a crer que ele é o filho de Deus? Porque eles são trazidos pelo Pai. E com isso explica por que as pessoas não creem e, consequentemente, não terão a vida eterna. Por quê? Porque as pessoas não creem que Jesus é o Filho de Deus. E elas não creem porque Deus não trouxe elas. O Pai não trouxe essas pessoas. Então a intenção autoral apoia muito mais essa concepção de uma graça irresistível, eficaz, do que uma graça preveniente, que só apoia e não é eficaz, conduzindo as pessoas de fato a serem salvas. E o contexto histórico também apoia, que é para quem Jesus falou e para quem João escreveu. Então, para quem Jesus falou? Jesus falou para os judeus e seus discípulos. Na passagem, Jesus fala para os judeus e seu propósito é evidenciar que ele é o Filho de Deus. E João escreve, como afirmam muitos teólogos que estudaram essa passagem, para os gnósticos. E os gnósticos eram pensadores que valorizavam muito o conhecimento em detrimento do corpo, porque eles eram influenciados pela visão filosófica de Platão. Então eles tinham uma visão negativa sobre o corpo, sobre a matéria, sobre as coisas físicas. Entendiam que o conhecimento era superior porque era algo que vinha da alma, que não é física. E com isso, os gnósticos falavam muito contra a divindade de Jesus. Porque se o corpo e a matéria é má, como que pode Deus ter encarnado numa matéria má? Os gnósticos pensavam. Então João escreveu exatamente para combater os gnósticos da sua época, com o mesmo propósito, tentando mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E o discurso de Jesus confronta os dois públicos, tanto os judeus, que esperavam um rei messiânico, que viria acabar com a opressão que eles sofriam, mas ao virem e ouvirem Jesus, ficaram incrédulos com as suas afirmações diante do que estavam vendo, ou seja, diante daquilo que eles estavam vendo da opressão do Império Romano sobre os judeus. E Jesus fala o porquê que essas pessoas foram incrédulas. Elas foram incrédulas porque é o Pai que conduz as pessoas a crerem que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido pelo Antigo Testamento. É o Pai que prova a autenticidade de Jesus. E os judeus, como Paulo falava, eles pediam sinais. Ou seja, eles pediam que Jesus evidenciasse aquilo que ele fazia. Ou seja, por meio dos seus sinais, quem ele era.
Então, não eram os sinais que provavam que ele era filho de Deus, mas era que o Pai mesmo havia revelado às pessoas que ele era filho de Deus e crescem nele. E com o texto, João confronta os gnósticos, narrando o discurso de Jesus, em que aqueles que creem nele são aqueles que o Pai enviou e não o conhecimento. Principalmente porque Jesus cita a passagem de Isaías e afirma que as pessoas são ensinadas por Deus e não são o seu próprio conhecimento que levam as pessoas a aceitar quem Deus é, mas o próprio Deus as ensina sobre quem Deus é. Isso num contexto escatológico que Isaías se refere a Deus ensinando as pessoas. E nós temos o contexto literário da passagem. As epístolas, no geral, são narrativas que possuem, em grande parte, discursos. Nessa epístola, discursos de Jesus. E esses discursos podem ser em parábolas ou não. Entender isso ajuda muito na compreensão e interpretação do texto, pois uma parábola possui um jeito específico de você interpretar ela. Mas não é o caso dessa passagem. Então, essa passagem não é uma parábola, é um discurso geral de Jesus. Jesus também utiliza figuras de linguagem quando ele vai falar. Por exemplo, hipérboles, um recurso de exagero, não literal para enfatizar uma ideia. O exemplo de hipérbole que Jesus usa é quando ele fala para uma pessoa arrancar o seu olho, por exemplo, para não pecar. Isso é um recurso de hipérbole. Jesus não está falando literalmente para a pessoa arrancar o olho, né? Ele está apenas trazendo um exagero para que a pessoa entenda a importância da santificação. Mas, porém, nós não temos nenhuma figura de linguagem utilizada como essa, a hipérbole, ou algum tipo de metáfora usada por Jesus ali para explicar aquilo que ele estava falando. Logo, se Jesus afirma que ninguém vai até ele se o Pai não o conduzir e que ele vai ressuscitar essa pessoa no último dia, não há motivos gramaticais para não entender essas afirmações como literais. Ou seja, de que ninguém vai até Jesus se o Pai não o trouxer, e que Jesus vai, de fato, ressuscitar essa pessoa no último dia. E não há nenhum motivo para ler o texto de maneira diferente, falando que é uma graça apenas assistencial. E nós temos também o contexto da passagem. No capítulo anterior, Jesus cura um paralítico, dando um sinal de seu poder como filho de Deus. Depois apresenta um discurso direto, explicando sua missão, com afirmações sobre o que ele veio fazer na terra a partir do que lhe foi concedido pelo Pai, sendo que temos um verso que colabora com o desenvolvimento teológico de João 6, que é o verso 21 do capítulo 5, onde é afirmado que Jesus dá a vida eterna a quem ele quer. A passagem posterior apresenta o resultado dos discursos de Jesus, como incredulidade de seus irmãos, crença de muitos da multidão e tentativa de prendê-lo. Tudo isso corrobora com a passagem anterior. Alguns haveriam de crer e outros não, e o motivo disso acontece já havia sido explicado por Jesus. Deus dá vida eterna para quem ele quiser, e é o Pai que atrai as pessoas até Jesus. E ele vai ressuscitar essas pessoas no último dia. Uma outra questão é a tradução e também a análise lexical, ou seja, a análise das palavras utilizadas no original do texto. Então, verificando a tradução, não há qualquer indicação de que no original o sentido muda. Então, se você analisar no original, não há nenhuma indicação de que o sentido das afirmações de Jesus sejam diferentes. E se você analisar o significado das palavras, principalmente nos versículos mais discutidos, como no verso 44, a palavra trouxer, que é usada 8 vezes no Novo Testamento, é traduzida por atrair, arrastar e puxar. Então, quando é falado sobre atrair, está falando algo que é feito por Deus em puxar mesmo uma pessoa. No verso 65, temos a palavra vir, usada 71 vezes no Novo Testamento, traduzida na maioria das vezes por fazer e poder. Temos também a palavra concedido, usada 4 vezes no Novo Testamento, traduzida por dar, sempre no contexto da negação do poder humano e enfatizando algo dado por Deus. Então, se você olhar as palavras no original, elas colaboram muito mais com uma graça irresistível que é Deus puxando, trazendo o ser humano para si, na obra da salvação, do que apenas dando uma oportunidade para o ser humano escolher ou não se ele quer ser salvo. E outro ponto que aponta a graça irresistível no texto é a intertextualidade. É a maneira como
os escritores ou personagens bíblicos fazem referência a outras passagens da Escritura. Jesus cita Isaías 54:13, aplicando uma passagem em que Deus afirma sua aliança para o povo de Israel por meio de promessas para o futuro, sobre aquilo que ele mesmo vai fazer, como ele vai ensinar os filhos de Israel logo após o texto do servo sofredor, ou seja, num contexto de salvação. Então, primeiro Isaías apresenta a obra do servo sofredor e depois fala: eu mesmo vou lhes ensinar, eu mesmo vou ensinar vocês. Isso num contexto escatológico, dizendo que o próprio Deus vai abrir os olhos dessas pessoas para ver quem ele é, e esse mesmo Deus vai salvá-los. Ou seja, essas pessoas vão ser alcançadas e estarão no reino de Deus. Então, diante dessa exegese, podemos afirmar que ela nos leva muito mais em direção à doutrina da graça irresistível do que a uma graça preveniente. Ou seja, a graça de Deus opera eficazmente na obra dessa salvação e não apenas parcialmente. Então, para a gente concluir, é preciso esclarecer o que se quer dizer com graça irresistível. Primeira coisa, vemos nas Escrituras pessoas resistindo a Deus. Mas o que é essa resistência? É uma resistência ao chamado externo da salvação e não à operação interna do Espírito Santo. Ou seja, pessoas resistem à pregação do Evangelho e não resistem à operação do Espírito Santo na obra da regeneração, dando um novo coração a essas pessoas. Quando Deus dá um novo coração a essa pessoa vem irresistivelmente até Jesus. Isso quer dizer que quando Deus deseja salvar, há o chamado externo, que é a pregação, e a operação interna do Espírito Santo, quebrando qualquer resistência do ser humano caído. Outro ponto importante, o Aline já falou um pouco sobre isso, a graça irresistível não significa uma pessoa algemada por Deus, levada a Ele contra a sua vontade, gritando e esperneando, mas sim que Deus muda a vontade. E assim a pessoa age livremente indo até Ele. Por isso temos a palavra atração e não coerção. Essa é uma diferença importante. Deus atrai as pessoas a Ele. E como Ele faz isso? Ele muda a vontade das pessoas para que elas consigam enxergar a beleza e a glória de quem Ele é. Então, o que significa de fato a graça irresistível? O que nós cremos sobre isso? A graça irresistível significa que Deus abre os olhos daqueles que estavam em trevas para verem sua maravilhosa luz, valorizando o que é infinitamente precioso, o próprio Jesus. Os desejos são mudados para amar aquele que fomos criados para amar, o anseio mais profundo do nosso ser. A beleza de Deus é tão infinita que não há como resistir. Então, isso significa a graça irresistível. Significa que Deus abre os nossos olhos para que a gente possa ver a beleza de quem Deus é, a glória de quem Ele é. Então, a glória está na pessoa de Deus e não tem como o ser humano resistir a isso. Deus é infinitamente belo e glorioso. E nós temos o anseio dessa beleza e dessa glória. E é por isso que o nosso ser se rende diante de quem Ele é, de forma eficaz. Amém? É isso, gente. Amém. A gente vai responder as perguntas que foram enviadas agora. Então, a primeira pergunta que está aqui é sobre a soberania de Deus. Como lidar com as mazelas humanas, como crimes brutais, tragédias, doenças, guerras, terrorismo e etc. Com base em Romanos 9, isso é predestinado ou suportado por Deus? Sim. Aí vai. Aí deixa todo mundo... Como assim? É o seguinte, gente. Vamos ver aqui. Primeira coisa é... A gente precisa ter uma visão mais clara, mais sóbria a respeito da soberania de Deus. Por quê? Porque se você não pensar profundamente, tem vários questionamentos que podem surgir, mas se você pensar suficientemente sobre o assunto, várias coisas não faz sentido perguntar. Por quê? Deus, ele é totalmente soberano. O que significa Deus ser totalmente soberano? Significa que Deus é o único que é realmente livre.
ninguém é livre a não ser Deus. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente só pode falar de liberdade real sobre a pessoa de Deus, porque todas as outras pessoas elas foram criadas por Deus, elas vivem num ambiente criado por Deus, elas vivem em circunstâncias nas quais Deus permanece governando para sempre. Então, qualquer coisa que Deus fizer tem influência na vida dos seres humanos. E essa influência, somente Deus é capaz de saber quais vão ser todas as consequências dessa influência que ele vai realizar ali. Então, no meu ponto de vista, é impossível Deus não ser plenamente soberano. Porque mesmo se Deus decidisse, como vão argumentar alguns arminianos, restringir a sua soberania para permitir a liberdade humana, o fato dele não agir em determinadas questões implicaria uma escolha da parte dele. Porque qualquer não ação de Deus seria uma decisão, porque Deus sabe quais são todas as consequências das suas não ações. Viu? Quando você um pouquinho só um pouquinho, a coisa, cara, não tem como fugir disso. A única coisa que daria para fazer para fugir disso é afirmar que Deus não é soberano. Afirmar que Deus não tem o controle da realidade, afirmar que Deus não tem garantia daquilo que vai acontecer, e isso daí seria diretamente afirmar a não confiabilidade das Escrituras. Por quê? Porque você tem profecias, você tem predições, você tem relatos detalhados de coisas que vão acontecer no futuro. E se Deus não é totalmente soberano, Deus não seria capaz de fazer essas predições. Porque ele não teria como saber exatamente o que iria acontecer. E aí essa visão, que algumas pessoas vão sustentar, é uma visão conhecida como teísmo aberto. É uma visão que Deus ele está aprendendo conforme ele está indo, né? O que é desesperador, porque, tipo assim, basicamente, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, só para deixar claro assim, que a gente precisa ter uma visão mais sólida sobre a soberania de Deus. Agora, respondendo, mazelas humanas, crimes brutais, tragédias, doenças, guerras, terrorismo, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que Deus, de fato, ele está no controle de todas as tragédias, ele está no controle de todas as coisas ruins que acontecem, ainda que a gente não pode dizer que Deus está diretamente causando aquele mal. Por quê? Porque Deus não peca. É impossível Deus pecar. Então, por exemplo, é impossível Deus pecar, mas é dito nas Escrituras que as pessoas crucificaram Jesus de acordo com o propósito de Deus. Isso é pecado, não é? No caso, assim, matar já é pecado. Matar Deus é um pouco pior. Mas esse pecado foi cometido dentro da soberania de Deus, sem que Deus se torne pecador. Por quê? Porque Deus, ele cria todas as coisas, sustenta todas as coisas, com o objetivo que já foi falado aqui na passagem de Romanos 9, que é de demonstrar a sua glória, porque isso é a única coisa comum entre salvação e condenação. A glória de Deus é demonstrada. Deus ele se torna conhecido através da condenação e através da salvação. Isso é escandaloso para nós, por quê? Porque a gente foi acostumado a pensar que Deus existe para nós. Mas a verdade é que Deus existe para Ele mesmo. Deus existe e vive e trabalha para a sua própria glória, mais do que para o nosso benefício. E o nosso benefício é subproduto da glorificação de Deus. Então, a gente tem bem menos protagonismo do que a gente está acostumado a pensar que a gente tem. E assim, é humilhante. A questão é, Deus, ele ordena e torna certo o acontecimento do mal,
sem com isso se tornar um pecador, sem com isso estar ativamente pecando ou ativamente fazendo a pessoa pecar, porque cada indivíduo peca e comete as ações por conta das suas próprias decisões. E aí a questão que a gente se depara com isso é: existe um mistério entre soberania divina e responsabilidade humana. Nós não deixamos de ser responsáveis, nós não deixamos de ser agentes livres que vão ser responsabilizados por todas as suas decisões, e, ao mesmo tempo, Deus não deixa de ser soberano. Então, como eu usei o exemplo aqui, a gente tem uma relação com os nossos pais, quando a gente é criança, e talvez seus filhos tenham com você hoje, em que a gente confia nos nossos pais, ou pelo menos esse seria o ideal, a gente confia nos nossos pais, mas a gente não compreende plenamente os nossos pais. Se uma criança pode fazer uma pergunta para nós, que a gente sabe que ela não tem capacidade de compreender, o que isso diz para nós a respeito da distância entre a compreensão que Deus tem sobre a realidade criada por Ele e a nossa compreensão? Ou seja, diante disso, a gente precisa afirmar a total soberania de Deus, a gente precisa afirmar a total responsabilidade humana e a gente precisa afirmar a nossa ignorância a respeito de como essas duas coisas podem se conciliar. Porque isso não é explicado nas Escrituras, a gente não tem acesso a esse conhecimento e o nosso papel diante disso é crer. Como parte da pergunta, né, como lidar com as mazelas humanas, como crimes brutais. Como o Arlindo falou, acho que é importante entender isso, o grande problema relacionado ao sofrimento humano não é um problema do cunho lógico, ou seja, de que não tem a ver só simplesmente uma questão lógica de você dar uma resposta de como isso acontece, uma explicação, mas tem a ver com um problema que a gente chama de um problema emocional. Por quê? Porque o sofrimento afeta as nossas emoções. Então, como que a gente vai lidar com algo que afeta as nossas emoções através de algo racional e lógico? O que a Escritura faz é exatamente a gente tratar as nossas emoções com as nossas emoções, que é através de uma ferramenta bíblica chamada lamentação. A lamentação é uma ferramenta bíblica que nós devemos utilizar, em que você coloca diante de Deus aquilo que você não entende que está acontecendo, confiando que Ele é sábio o suficiente e sabe suficientemente aquilo que Ele está fazendo, que Ele cuida muito bem daquilo que Ele mesmo criou. Então é uma ferramenta bíblica para a gente lidar com as mazelas humanas, com as tragédias e tudo mais. Isso que o Arlindo falou, algo que é misterioso para nós, não significa que é algo irracional. É algo que é suprarracional. Ou seja, está além da nossa compreensão no nível lógico. E é por isso que, diante disso, nós devemos olhar para essa realidade e dobrar os nossos joelhos. Como Jonas Madureira fala no livro Inteligência Humilhada, nós devemos fazer uma teologia de joelhos, entendendo que há coisas que nós não compreendemos. Isso mostra a distância infinita entre nós e o Deus glorioso como Ele é. Próxima pergunta aqui é como entender e explicar 1 Pedro 1:2. A passagem diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Então, se eu entendi corretamente, a pergunta tem a ver com a passagem que está falando a respeito da presciência de Deus. Se você analisar o que está escrito aqui de fato, ele diz o seguinte: eleitos, então está falando dessa eleição, dessa escolha que acontece antes da criação de todas as coisas. Segundo, ou seja, essa eleição acontece de acordo com aquilo que vai ser falado logo em seguida. Segundo o quê? Segundo a presciência de Deus. O que significa presciência? Basicamente é o pré-conhecimento. Então, significa que Deus conhece antes que aquilo venha à existência e que, baseado nesse conhecimento dele, ele vai eleger o indivíduo. Agora, a questão é que pré-conhecimento ele precisa de algum tipo de adjetivo ou classificação. Porque, senão, ele se torna um pré-conhecimento aberto, vago.
Mas o que você percebe na passagem é que ele fala que eles foram eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Pré-conhecimento de quê? Não fala. Se não fala, você precisa levar em consideração que ele não está falando a respeito de um pré-conhecimento de um traço específico, mas ele está falando a respeito do pré-conhecimento do indivíduo em si. Então ele está dizendo, vocês foram eleitos segundo o fato de que Deus conheceu quem? Eles, antes que vocês existissem. E conheceu eles em que sentido? Conheceu eles como indivíduos. Ou seja, ele está, na verdade, a passagem aqui está reforçando o fato de que a eleição ela acontece sem uma determinação de um critério específico e ela é uma eleição sobre indivíduos específicos e não sobre um povo de maneira genérica, né? Então, a passagem aqui é uma passagem que está, na verdade, afirmando a questão da eleição. Tá com o microfone. Entrando numa questão mais filosófica sobre o conceito de pré-conhecimento, né, de pré-ciência, a gente precisa entender que, às vezes, a gente, para compreender alguns conceitos, a gente usa analogias humanas, mas é importante entender aquilo que a gente fala de Deus, né? Quando a gente fala do conhecimento de Deus, do pré-conhecimento de Deus, não significa que Deus está sentado de frente de uma televisão assistindo o futuro. Por quê? Porque isso vai significar que Deus não sabe o futuro. Ele precisa, na verdade, ele aprende com algo, Sim. né? Deus não é totalmente sábio, porque ele não sabia o que ia acontecer no futuro, por isso ele precisa consultar o futuro. A própria descrição que se faz muitas vezes em círculos arminianos, que fala Deus olhou no corredor da história e soube aqueles que iriam crer. Na verdade, isso daí não faz sentido, porque Deus não precisa olhar no corredor da história, porque ele, no caso, fez o corredor da história. Isso mesmo, isso que eu ia falar. Deus sabe o futuro porque ele mesmo estabeleceu o futuro como vai ser. Por isso que ele sabe do futuro, né? Porque se Deus não sabe o futuro, quem colocou o futuro lá para ele consultar? Então, sim. Então, basicamente, isso é o pré-conhecimento de Deus. Sim. É porque senão fica parecendo que Deus, ele, jogou um negócio, falou, vamos ver para onde que vai rolar. Entendeu? Aí, dependendo como ele vai vendo para onde vai rolar, ele vai dando uns toquinhos para... Só que aí implica que ele está fora do processo ali, né? Enfim, sobre dupla predestinação. Desculpa, é verdade, tem aqui. As crianças que morrem são salvas ou existe uma idade da consciência? Primeira coisa que precisa ser falada, a Bíblia não fala diretamente sobre isso. Não existe afirmação direta falando assim, olha, quando a criança até tal idade, não existe isso. Eu já vi gente pregar esse negócio, botava uma idade específica, até tal idade está tranquilo. Depois você dá seu jeito aí. Então, assim, a Bíblia não traz uma clareza muito específica sobre isso. O que a gente tem são afirmações, por exemplo, que Paulo vai fazer em 1 Coríntios, que fala de um cônjuge sendo cristão e o outro não sendo, e ele vai afirmar que os filhos são santos por causa do cônjuge que é cristão. Agora, a passagem não entra diretamente ali falando sobre os específicos da salvação. Então, isso precisa ficar claro, né? De acordo com a doutrina calvinista, uma das afirmações dos cânones de Dort, e você vai encontrar isso aí no esboço que vocês receberam, uma das afirmações é que os filhos de crentes são salvos. Aqueles filhos que não chegaram a uma idade onde eles podiam corresponder à mensagem do Evangelho, eles são salvos, né? Agora, essa afirmação é uma afirmação feita em cima de muito pouca evidência, né? É uma especulação, exato. É uma especulação.
O que a gente deve, assim, levando essas coisas em consideração, qual eu acho que deve ser a nossa atitude? A primeira é que a gente precisa pregar o evangelho para os nossos filhos. Porque crianças têm capacidade de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus muito cedo. Muito mais cedo do que a maioria dos pais acredita. Porque se a criança tem capacidade para pecar muito cedo, ela tem capacidade também para se arrepender dos seus pecados muito cedo. Então, você deveria pregar o evangelho para o seu filho com 2, 3, 4 anos de idade. E você precisa chamar ele ao arrependimento. E você precisa pregar realmente que ele tem que se arrepender e que se ele não se arrepender, ele vai ser condenado e ele vai para o inferno. Assim, nossa, mas não deveria contar a historinha de Noé? Não, ele vai para o inferno sabendo a historinha de Noé. Ou você conta a historinha de Noé direito. Você fala assim, então, todo mundo estava pecando e aí Deus matou todo mundo. Então, a primeira coisa é essa. Precisa pregar o evangelho para os seus filhos. E a segunda coisa é, a gente deve confiar na sabedoria de Deus em todas as coisas. Se você perdeu um filho, talvez assim, sofreu um aborto, ou até pessoas que fizeram um aborto, e isso foi um momento em que elas estavam num momento de fraqueza na sua vida cristã, e elas erraram e se arrependeram. Eu acredito assim, que se você perdeu uma criança muito jovem ou no ventre, você pode sim crer que Deus é soberano o suficiente para salvar essa criança e que você pode se encontrar com seu filho na eternidade. Eu acho que a gente pode acreditar nisso, mas o principal não é acreditar nisso. O principal é confiar que Deus sabe o que Ele faz e que a justiça dele é superior à nossa. Dentro disso, também tem uma especulação que tenta explicar por que as crianças, mesmo não tendo uma consciência desenvolvida, teriam a capacidade de serem salvas, né? Uhum. Utilizada a analogia com uma pessoa que tem deficiência cognitiva, né, que não consegue compreender, né, de que para que a pessoa seja convertida precisa da obra interna do Espírito Santo, ou seja, da regeneração. Mas a pessoa não vai conseguir corresponder intelectualmente àquilo que ele está ouvindo. Mas para que ele seja salvo, a obra da regeneração é suficiente para que ele seja salvo. Da mesma forma com a criança. Que Deus não exigiria algo que ele não tem capacidade para ter, basicamente. É porque, assim como a gente... Por exemplo, você, quem teve filho aqui, né, tem um bebezinho. Né? Você não tem um relacionamento assim com aquela criança. Né? Geralmente acontece o seguinte, o pai olha e fala assim, bonitinho e tal. A mãe olha, aí a criança vai... Ele está incomodado com essa roupa. Vocês já viram isso, né? Vocês já viram? A mãe, eu acho que ele não gostou do bercinho nesse canto. Aí o pai faz o quê? Não dá aqui. Está dizendo? É intérprete do bebê. Mas a questão é que é o seguinte, ainda que não haja um relacionamento baseado no intelecto, existe um relacionamento afetivo da criança com sua mãe, a princípio, e posteriormente com seu pai. Então, da mesma forma, é possível uma criança ter um relacionamento com o próprio Deus, haja visto a reação de João Batista no ventre de Isabel ao se aproximar de Maria com Jesus no seu ventre. Então, isso daí acho que seria a base suficiente. Agora sobre dupla predestinação. Não seria mais ideal afirmar que o ser humano vai para o inferno por mérito próprio e não por ação direta de Deus? Porque se a ação direta de Deus nos salva e retira da condenação, ele não precisa de uma ação direta nos perdidos, pois já estão perdidos por mérito próprio e não necessitam de mais um endurecimento, a não ser para o cumprimento de alguma ação soberana de Deus, que não necessariamente tem a relação com a salvação, como aconteceu com Faraó, pois ele já era perdido antes do endurecimento do seu coração.
Gente, nesse ponto aqui, o que eu quis dizer quando eu me referi à questão da dupla predestinação é que a não ação de Deus é uma decisão. Ou seja, a pessoa de fato está indo para a condenação por mérito próprio. Deus não precisou se esforçar para que ela faça isso. Óbvio, existe a questão de que Deus é aquele que decretou que haveria não só a criação da humanidade, como também a queda. Deus não foi diretamente aquele que fez com que Adão pecasse, mas ele criou um mundo e uma história onde isso iria acontecer. Então, como eu falei, o fato de Deus não intervir no coração do pecador para poder converter ele é em si uma decisão de que aquele indivíduo vai ser condenado eternamente. Mas é óbvio que a ação de Deus em relação aos eleitos é diferente da ação de Deus em relação aos não eleitos, porque Deus realmente age diretamente, convencendo, regenerando, atraindo os eleitos para que eles possam se voltar a Ele, e Deus não faz isso. Ele não precisa de um esforço constante para afastar os não eleitos, porque a própria natureza deles é de se afastar, de rejeitar a ação de Deus e de não querer de não querer render o seu coração ao Evangelho. Da mesma maneira, o arminianismo não sai muito fora disso. Tá? Arminianismo. Não escapa muito disso em relação à questão das pessoas serem condenadas. Porque na perspectiva do arminianismo, Deus previu que certas pessoas não corresponderiam ao Evangelho e iriam para a condenação por causa da sua própria vontade. Isso significa que Deus sabia disso e Ele deixou que isso acontecesse. Logo, Deus tomou uma decisão de deixar que isso acontecesse. Então, basicamente é a mesma coisa. Última pergunta aqui. Na rebelião de Satanás, quais os desígnios e vontades determinantes da vontade de Deus na sua queda? Satanás possuía livre-arbítrio ou foi predestinado? Bom, os desígnios e vontades de Deus determinantes da vontade da sua queda. Eu não sei. Assim, o que rola, gente? A gente tem muito pouca informação sobre a queda de Satanás. A Bíblia praticamente pressupõe a queda. Ela não para explicar a respeito disso. Inclusive, é óbvio que aí vão haver diferentes posições, mas, inclusive, muito material bíblico que é listado como sendo base para falar a respeito da queda de Satanás, a gente não crê que esteja se referindo a isso, como, por exemplo, Ezequiel, capítulo 28. Então, quando fala lá da profecia, o lamento lá sobre o rei de Tiro, a gente crê que aquilo ali não está falando de Satanás, está sim falando a respeito de Adão. Né? Mas a gente não tem tempo para entrar nisso aqui agora. Se Satanás possuía livre-arbítrio ou foi predestinado. Essas duas questões não são necessariamente autoexcludentes. Como eu falei aqui, a perspectiva de Jonathan Edwards é que todo ser criado por Deus ele tem livre-arbítrio, mas ele não tem as suas afeições livres. As afeições foram afetadas pelo pecado e o ser humano, obviamente, né, Adão, lá no Jardim do Éden, ele decidiu pelo pecado, o que significa que, mesmo estando num estado de bondade ou, no mínimo, neutralidade, a sua afeição, pelo fato dele não ser totalmente perfeito, no sentido em que Deus é perfeito, só para ficar claro, ele se inclinaria para o mal eventualmente. Em algum momento isso iria acontecer. Então, só para dizer que assim, a Bíblia não vai discorrer muito sobre o que aconteceu. Muito dos dados que a gente acaba absorvendo muito... Tem uma categoria que eu estou começando a chamar de folclore evangélico. Entendeu? Porque o folclore brasileiro tem o Saci, tem o Curupira, tem
E essas são o quê? São coisas retiradas do pensamento indígena, outras coisas retiradas de linhas africanas. E o folclore evangélico faz a mesma coisa. O folclore evangélico tem a pombagira, o folclore evangélico tem o Zé Pilintra, o folclore evangélico tem... Oi? Não ouvi. Tranca-rua, essas coisas aí. E o folclore evangélico, dependendo... Gente, ele tem uma série de coisas. Ele tem, por exemplo, Satanás sendo o ministro de louvor do céu, né? Ele tocava... Ele era percussionista, né? De acordo com alguns relatos aí, Satanás era percussionista. Por isso que os pastores não gostam dos bateristas, né? Sempre dá treta, sempre dá treta. Aí assim, fala que ele era o regente do coral celestial e que aí, por conta disso, ele se envaideceu e aí caiu. E, gente, tem evangélico que crê naquela imagem do Satanás vermelhinho, com tridente, cozinhando os outros no caldeirão no inferno. Cutucando assim, ó. Que é uma coisa que não tem nada a ver com a imagem bíblica. Tem nada a ver. A Bíblia não fala que o inferno é o tipo reino de Satanás, tipo a base de operações, o QG satânico, eu diria até. Tipo, a Bíblia não fala isso, mas isso está no imaginário dos crentes. É difícil escapar disso daí. Porque você vê na mídia, você vê em um monte de coisa esse tipo de noção. Então, assim, a verdade é que existem muito menos informações sobre Satanás na Bíblia do que a maioria das coisas que a gente costuma falar. Então, a gente deveria, assim... E isso é uma coisa geral na igreja. A igreja deveria dar um pouquinho menos de atenção para o diabo, né? Eu tenho argumentado aqui, né? Estou nessa jornada de tentar convencer as pessoas a não aprender de Satanás, né? Porque a gente vê aí o pessoal vai em algumas linhas de batalha espiritual e aí basicamente é o seguinte, gente, vou ensinar para vocês aqui o que eu aprendi com o capeta. É isso. Tem seminário de batalha espiritual que é isso, gente, ó, porque no satanismo, assim, mas não está errado? Não é? Aí você fala assim, cara, eu acho que eu não deveria ficar aprendendo o que é ensinado no satanismo. Vamos fazer um negócio diferente. Vamos aprender coisa da Bíblia. Aí você chega na Bíblia, aí tem pouquíssima coisa de Satanás. Então vamos com a Bíblia, sabe? Eu não sei, não fala de livre-arbítrio de Satanás, não fala quais eram os desígnios de Deus, só fala que estava lá, né? É igual alguns relatos alternativos da criação que, assim, Deus cria Adão e Adão chega para Deus e fala assim, quem que é aquela senhora que está ali? Né? Aí Deus fala para Adão, ela disse para mim que ela é a rainha da Inglaterra, mas quando eu cheguei ela já estava ali. Que Deus a tenha.